Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Por acaso, você tem tatuagem ou piercing? Qual o desenho, hein? Onde você furou seu corpo? Bom, não há como negar que atualmente tornou-se comum marcar a pele com uma arte ou furá-la para se colocar um acessório, não é mesmo? E entre os mais variados assuntos bíblicos que geram polêmica, tanto a tatuagem quanto o piercing são dois dos mais comentados. Ao contrário do que se imagina, a Bíblia não fala diretamente sobre esses casos. Ainda mais porque, na época em que foi escrita, a ideia de tatuagens e piercings era muito diferente de hoje em dia, não é verdade? Só que isso não quer dizer que sejam práticas modernas. Pelo contrário, ao longo do tempo, antropólogos encontraram indícios de que a prática de perfurar a pele ou marcá-la com desenhos remontam 4.000 anos atrás. Povos da Índia, Malásia, Egito, maias, astecas já tinham esses costumes, embora não com os propósitos atuais, não é? O fato é que, se olharmos atentamente para o que está escrito na Bíblia, tatuagens e piercings não são pecados imperdoáveis, embora os contextos bíblicos envolvendo as duas coisas sejam um pouco diferentes. Ambas as questões resultam no mesmo lugar: a motivação por trás. Em relação aos piercing, por exemplo, antigamente o acessório era comum em mulheres e em homens da mesma forma que os brincos. Tanto é que no Novo Testamento, sem sequer mencionar questões envolvendo piercings, apenas o Antigo Testamento conta com citações sobre. De acordo com as Escrituras, os piercings podem ser diferenciados em 3 categorias: piercing de escravidão, para ritual pagão e simplesmente como um acessório para o corpo. No caso da escravidão, a lei de Moisés dizia que os escravos israelitas precisavam ser libertados depois de trabalhar por 6 anos. Só que caso a pessoa decidisse continuar, ela teria a orelha furada e jamais ficaria livre. Quanto aos rituais pagãos, a população vizinha de Israel tinha o costume de furar seus corpos por causa de outros deuses e para homenagear os mortos. Agora, caso o piercing seja colocado como um acessório, não há uma condenação bíblica para isso. Séculos atrás, usar joias pelo corpo era visto como um ato de alegria, e em nenhum momento a Bíblia fala que apenas as mulheres tinham permissão para usar brincos ou piercings. O problema surgia quando a pessoa dava mais importância para a aparência do que para a vida ao lado de Deus. Já quando o assunto envolve tatuagens, o caldo começa a engrossar. Talvez seja uma surpresa o fato de a Bíblia mencionar a tatuagem apenas uma vez em toda a obra. E em algumas traduções, nem mesmo é usada a palavra tatuagem. No capítulo 19 do livro de Levítico, o versículo 28 diz o seguinte: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Nessa tradução, direto da Nova Versão Internacional, é dito especificamente a palavra tatuagem, o que influencia a interpretação de que qualquer tipo de tatuagem é errado. Entretanto, em outras traduções, como na Almeida Corrigida Fiel, a passagem fala sobre uma marca no corpo. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Independentemente da versão, existe um claro comando ao povo de Deus, mas um comando que nós devemos pensar a respeito. O comum é que essa passagem seja usada como o principal argumento para que os cristãos não façam tatuagens.
Entretanto, essa passagem foi escrita para falar especificamente de alguns rituais feitos por outras religiões de povos vizinhos ao de Israel. Se você der uma olhada nos 2 versículos anteriores, você vai encontrar outras regras para os cristãos que estão, digamos, que vão destoar um pouco dos costumes atuais. Enquanto o versículo 26 do Levítico 19 diz: não comam nada com sangue. Referindo-se às carnes, o versículo 27 afirma: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Então, por causa desses 2 versículos, o mais lógico seria pensar que o cristão, contra tatuagens, também não está cortando o cabelo dos lados e muito menos aparando as pontas da barba, não é? Não dá para fazer vista grossa para algumas passagens e simplesmente se lembrar de apenas uma, você não acha? Só que as questões aqui não são tão simples assim. Como eu disse anteriormente, essas passagens falam de práticas de rituais pagãos da época. E o objetivo era fazer com que a população de Israel se diferenciasse dos outros povos. No caso das tatuagens e cortes na pele, teólogos afirmam que são atos diretamente ligados ao luto pelos mortos, de um tempo em que as pessoas não cristãs tinham o costume de desfigurar os corpos para acalmar a ira de outros deuses e até mesmo ajudar quem perdeu a vida. Portanto, era uma outra época, quando o hábito de se fazer tatuagens tinha um significado muito específico. Isso por si só faz com que essas passagens não sejam diretamente apropriadas para os tempos atuais, mas além delas, a Bíblia deixa outras mensagens para se pensar a respeito. Levítico é o 3º livro da Bíblia, diretamente do Antigo Testamento, escrito por Moisés com instruções para o povo de Deus. Agora, ao olhar para o Novo Testamento, você não encontrará nenhuma abordagem direta sobre tatuagens. Porém, há uma passagem curiosa de 1 Coríntios que merece ser lembrada por aqui. No capítulo 6 do livro, o versículo 12 diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Embora seja uma passagem que pareça com um passe livre para se fazer qualquer coisa, esse versículo não significa que Deus aprovará tudo. É por isso que o mais indicado é pensar bem na sua motivação antes de tomar uma decisão. Você deve se perguntar como estará exaltando Jesus Cristo com determinada atitude. Como o Filho de Deus será louvado com uma tatuagem ou piercing? Veja bem, as duas coisas não são pecado. Tudo vai depender da motivação pela qual elas foram feitas. Por exemplo, o objetivo é implicar ou irritar alguém, ou simplesmente para chamar a atenção das pessoas. Tem a ver com moda e você quer uma tatuagem porque todo mundo fez? Caso a motivação tenha a ver com algumas dessas questões, tudo indica que você não está seguindo os passos bíblicos. E eu digo isso por conta do que está escrito no capítulo 10 de 1ª Epístola aos Coríntios. De acordo com o versículo 31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu te pergunto, mas e quando a tatuagem tem caráter cristão? Um desenho em homenagem a Jesus Cristo é um exemplo? Da mesma forma que antes, tudo vai depender da motivação. Só que agora você deve se fazer outra pergunta. Você quer se tatuar para mostrar que faz parte de um grupo religioso ou simplesmente para que todos saibam que é cristão? Se for por um desses motivos, é bom que você saiba que o próprio Jesus fez críticas
as pessoas que demonstravam santidade apenas pela aparência. Isso porque não é só por fora que alguém deve ser cristão, mas principalmente em seu interior e com atos diários. Parece muito complexo, não é? Bom, não é uma decisão fácil de se tomar, é verdade. Mas fique tranquilo, porque também não é tão complexo quanto parece. Se uma pessoa estiver serena de que a tatuagem está glorificando a Deus e estiver evidente que o Espírito Santo está acalmando o seu coração, então sim, meu caro, não há problema em tatuar o seu corpo. Ainda assim, é preciso se lembrar de que, para Deus, o corpo de uma pessoa não é apenas carne e ossos. Em mais de uma ocasião, a Bíblia destaca que o corpo de um cristão é o próprio templo do Espírito Santo e que, por isso, deve ser bastante respeitado. Em 1 Coríntios, o versículo 19 do capítulo 6 é bastante específico quanto a isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Além das questões bíblicas, também é importante pensar no processo de se fazer uma tatuagem como um todo. Afinal, por mais que hoje em dia existam formas de se tirar os desenhos, é uma modificação corporal que vai te acompanhar para o resto da vida. Pense sobre a segurança do procedimento, sobre a mensagem que a tatuagem vai passar, as consequências negativas que, porventura, podem aparecer. E, claro, consulte a sua consciência. Caso exista a possibilidade, a pessoa interessada pode ainda conversar com o líder da igreja ou com a família antes de tomar a decisão. Ouça seu coração. Mas, Ivan, eu fiz uma tatuagem antes de me converter e hoje percebo que não deveria ter feito. Será que eu vou para o inferno? Não há com o que se preocupar. Como eu disse anteriormente, a tatuagem não é imperdoável. Digamos que você fez uma antes de se converter, ou mesmo depois. Não tem problema. O que deve ser considerado é se você sente o Espírito Santo em seu interior. Caso você se arrependa de verdade e confesse esse sentimento, o perdão de Deus já estará garantido. Você se lembra o que a morte de Jesus representa? Ele morreu justamente para nos livrar dos pecados. De acordo com o capítulo 1, versículo 9 de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu caro, agora eu quero que você me diga nos comentários o que achou de tudo isso e deixe uma sugestão para mais temas como esse. Um forte abraço. Tchau.